E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui o segundo módulo, né, do nosso curso de programação. E a gente vai começar a falar agora sobre o CSS. No módulo anterior, a gente aprendeu um pouco mais sobre o HTML, as tags, como que funciona. A gente viu ali um overview relacionado ao surgimento da internet, das páginas web. E nesse módulo do CSS eu já vou entrar direto com a mão na massa, porque eu acho que não cabe aqui ficar explicando tanto sobre o início, né, de quando surgiu o CSS, enfim, porque isso meio que tá junto com o HTML e ali já os dois se enquadram ali com o surgimento das páginas web, enfim, o surgimento tudo da internet. Então meio que a gente já passou essa parte. Então vamos lá. O que é o CSS? Né? O CSS basicamente a gente viu que o HTML ele é constituído por tags, né? Essas tags criam ali uma estrutura, né? Como se fosse o esqueleto ali da nossa página web. Só que ele traz uma formatação básica ali, mas ele não deixa tudo muito bem estilizado, vamos colocar assim, não deixa tudo muito bonito. Então, apesar de ter como fazer bastante coisa só com HTML, a gente usa o CSS para dar essa vida para nossa página e para incrementar ali até questões de posicionamento, enfim, a gente vai ver mais para frente durante esse módulo, tá bom? Então, o CSS basicamente é a abreviação, né, de Cascading Style Sheets, significa folhas de estilo em cascata. Pegando de um modo geral, é o estilo em cascata. E aí, quando a gente fala de estilo, você já sabe por quê, porque o CSS é o que dá beleza à nossa página, é o que traz ali aquela aparência mais bonita. E quando a gente fala em cascata, você não pode não entender agora, mas você vai entender mais pra frente, porque é a sintaxe dele, né, a forma que a gente organiza, aninhada, enfim, você vai entender, tá bom? Vamos lá para o nosso VS Code e aí a gente vai começar a construir a nossa página, beleza? Bom, pessoal, estou com o VS Code aqui aberto, então vamos abrir aqui a pasta do nosso projeto. Eu venho aqui em Open Folder, eu venho aqui no Desktop, né, que é onde eu salvei o último curso. Eu tinha uma pasta chamada curso HTML, né, que é no módulo passado, e da mesma forma a gente vai criar uma pasta chamada curso CSS para a gente organizar ali os nossos arquivos, tá bom? Então vamos lá, vou criar uma pasta aqui chamada aula 1, aula-1, e aqui estando dentro da nossa aula-1, eu vou dar um OK. Aí ele vai abrir a pastinha aqui do lado. Vamos fechar isso aqui, vamos fechar isso aqui. Para a gente começar o nosso projeto, a gente tem que ter em mente que o CSS ele é trabalhado em conjunto com o HTML. Então, se a gente aplicar o CSS sozinho, não vai servir tanto, porque ele precisa de uma estrutura para ser aplicado, né? É como se você fosse colocar, por exemplo, sei lá, você fosse colocar uma manta em cima de algo que não existe. Ela vai cair no chão e não vai ter nada para dar o suporte para ela. Agora, se você coloca uma cadeira e joga essa manta por cima, a cadeira vai ser ali a estrutura que vai suportar essa manta, né? Da mesma forma que a gente não enxerga essa cadeira, a gente não enxerga o HTML propriamente, mas a gente enxerga o formato, talvez o formato não 100%, mas de uma forma um pouco diferente, que é o que a manta vai dar, certo? Então, seria basicamente a mesma coisa de uma embalagem de presente, né? O CSS é como se fosse a embalagem do presente, tá bom? Você pode colocar uma embalagem com bolinha, você pode colocar uma embalagem colorida, uma embalagem sem cor, prateada, enfim, mas o formato dela vai ser da caixa que está dentro, entendeu? E a caixa é a estrutura e, consequentemente, a estrutura na nossa página web é o HTML, tá bom? Então, eu vou criar aqui inicialmente um arquivo index.html, vou criar a estrutura básica, né? E aí eu volto. Ok, pessoal, criei aqui a estrutura básica do nosso arquivo HTML. E aí, antes da gente começar, eu gostaria que você me acompanhasse durante esse processo, porque a gente vai construir um projetinho durante as aulas, tá? Então, do início ao fim vai ser a jornada desse projeto. Lógico que a gente vai versionando através de cada aula, mas eu gostaria que você fizesse, porque você vai ter aí a sua própria página web construída por você mesmo e ao mesmo tempo que você está construindo, você está praticando, enfim, esse conhecimento vai se fixando na sua mente. Então, se você não copiou essa estrutura aqui ainda, pode pausar o vídeo e aí você cria ali a pastinha aula 1, cria um arquivo index.html, pode copiar esse código aqui e aí a gente volta. Então, vamos lá. Aqui tem a nossa estrutura, né? Como eu falei. Então, inicialmente, a gente vai precisar dar um nome para essa página, né? Então, vamos colocar aqui, como a gente aprendeu, uma tag chamada title, que vai ser minha
primeira página web. Ao mesmo tempo que eu estou escrevendo aqui, eu também quero ver as alterações que estão sendo feitas na minha página, né? Então eu vou jogar isso aqui pro cantinho. E aí eu vou jogar uma guia nova aqui. Peraí, eu vou jogar essa aqui pro canto, beleza. E aqui eu vou copiar, por exemplo, clicar aqui com direito, né? Copy path. E aí eu venho aqui e dou um Ctrl V. Aqui a gente já tem a nossa página, tá? Aqui já tá também com o nome, né? O título, minha primeira página web. E aí eu vou adicionar uma tag aqui que chama meta char7 igual a utf-8. Essa aqui fecha por si só, então pronto, já corrigi aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente criou a estrutura do HTML e agora eu quero começar a colocar o CSS nessa página, né? Então o que a gente vai fazer? Dentro do HTML, do head do HTML, existe uma tag que se chama style. E é nessa tag que a gente vai começar a construir o estilo da nossa página, tá bom? Então, antes da gente começar, eu queria só mostrar um pouquinho da sintaxe do CSS para você entender por que é chamado de cascata, né? Qual que é a diferença dela para o HTML em si, tá? O HTML a gente trabalha com tags, né? Que podem ser simples, como essa meta aqui, que ela fecha nela mesma, ou pode ser uma tag que tenha que fechar com barra o nome da tag, tá bom? Da mesma forma que o style aqui. O CSS a gente vai trabalhar com referências que a gente vai dar dentro do nosso HTML. Então, antes de entrar no mérito e entrar um pouco mais aprofundado na diferença de um ID e uma class, eu vou colocar aqui, por exemplo, um ponto, que seria uma classe CSS. E aí eu vou dar o nome dessa classe. Se no HTML lá eu usei, por exemplo, uma classe chamada título, eu vou escrever ponto título no meu CSS e vou abrir e fechar a chave. Dentro desse parâmetro que eu estou passando, né, chamado uma classe chamada título, eu tenho alguns atributos que eu posso aplicar para poder formatar esse texto, enfim, formatar esse elemento do HTML. E aí a gente volta um pouquinho naquela aula do HTML, que a gente viu um pouco sobre o atributo style, né, dentro de alguns elementos HTML, onde a gente poderia, por exemplo, usar um font -size em pixels. Então vamos colocar aqui um 14px, por exemplo. Isso aqui vai indicar se essa classe CSS for referenciada dentro do meu HTML, o texto que tiver dentro desse elemento, ele vai ter um tamanho de 14 pixels. É como se a gente utilizasse ali no Word ali, o tamanho da fonte, né? De 11 pixels, 12 pixels, enfim. Se eu colocar, por exemplo, um color, eu estou dizendo que a cor do texto vai ser vermelha, né? Ou eu posso usar uma cor em hexadecimal, por exemplo, seria o branco, seria 6 Fs, né? Ou 3 Fs, então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então a cor daquele texto ele vai ser branco. Vamos colocar assim. Se eu estivesse falando, por exemplo, de um background, de uma cor de background, eu poderia colocar uma cor de fundo, né? Eu poderia colocar um background color. E aí, se o texto está branco, eu vou utilizar uma cor de fundo que o texto se destaque. Então, obviamente, eu vou utilizar o preto aqui por fins de ser mais simples, né? Então, o preto, o hexadecimal do preto seria 000 ou 000 também, 6 zeros, tá? Mas também eu posso usar o black aqui, que ele também vai entender que é aquela cor ali. Então, o que eu quero que você entenda é que o HTML ele trabalha com tags e o CSS trabalha com esse tipo de estrutura aqui, né? Um ponto ou uma hashtag, o nome da classe ou do ID. Aí você vai abrir a chave e aí vai escrever ali dentro quais são os atributos que você quer aplicar àquele elemento. Então, por essa aula é isso. Eu só queria que você entendesse. Se você não copiou isso aqui, pode copiar. E aí a gente vai desenvolvendo o nosso projeto, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.